Boa noite. É, Queria saber se tem alguém acompanhando já a oficina. Se puder, avisem no chat aí, por favor, se o áudio está funcionando, se está tudo bem. Em alguns minutinhos a gente vai começar. Beleza, Lucas? Obrigado. Se tiver mais alguém, puder dar um ok aí para a gente poder continuar. Bom, beleza, então eu vou começar aqui. É, Meu nome é Josué, eu sou mais conhecido como Caps, trabalho como obreiro na ABU desde 2013, eu moro em São Paulo e eu vou estar falando com vocês hoje à noite sobre engajamento com a universidade. Esse é um tema que eu gosto bastante. Vou explicar daqui a pouco um pouco das referências para essa oficina, mas eu quero dizer que todos vocês que estão assistindo são bem-vindos e dizer para vocês que a hora que quiser interagir aí pelo chat, fiquem à vontade. Eu vou tentar falar por não muito tempo, por volta de 30 minutos, 40 minutos no máximo, e depois tentar responder algumas perguntas e interagir com quem estiver participando. Então, como todos já sabem, o tema da nossa conversa é engajamento com a universidade. Esse é um tema muito importante para IFES, que é a nossa comunidade mundial, comunidade da qual a ABU faz parte. São centenas de movimentos em todo o planeta que fazem parte dessa comunidade. E nos últimos anos, especialmente na última década, a gente tem voltado a atenção para esse tema do engajamento com a universidade. As discussões em relação a esse tema dentro da IFES começaram, na verdade, há mais de uma década, desde 2003 mais ou menos. E em 2011, na Assembleia Mundial, na Polônia, as conversas foram intensificadas e desde lá vários programas de engajamento com a universidade têm surgido, né, em vários movimentos, inclusive no Brasil. E eu vou falar um pouco a partir desses materiais que foram produzidos a partir dessa iniciativa. Eu vou usar principalmente duas palestras que vocês encontram o link aí na descrição do vídeo. Uma do Vinod Ramachandra, que é um obreiro que trabalha com a IFES, é um obreiro de campo que trabalha com a IFES no mundo inteiro, e ele deu uma palestra, é um vídeo bem curtinho, depois eu recomendo que vocês assistam. E outra é uma palestra um pouco mais longa do Terence Halliday, que é um parceiro aí da IFES também, um acadêmico muito conceituado, trabalha na área de Direito, Sociologia, e ele também tem uma palestra bem interessante e alguns materiais legais. Então, eu vou usar um material aqui, espero que vocês consigam assistir, que é
uma apresentação de slides e aí eu vou tentar manter a interação também com vocês em vídeo também. E aí vocês vão me dando aí o que vocês estão achando e tal, se está dando para ver. Bom, vamos lá. Engajamento com a universidade. Então, a primeira coisa que acho que é interessante a gente pensar é o que a gente pensa quando a gente fala em universidade, né? Quais são os elementos que estão incluídos dentro da universidade? Quais são as coisas, as pessoas, os espaços, né, que estão incluídos? A gente pensa em universidade, logo vem uma imagem na nossa cabeça. Para quem estuda na universidade em geral, é uma imagem um pouco mais realista. Para a sociedade, nem sempre, mas é interessante a gente pensar que muitas vezes a universidade é algo que vai um pouco além, né, do nosso imaginário. Então, vou tentar pensar, refletir algumas coisas aqui, né? Alguns possíveis elementos que estão incluídos. Então, por exemplo, pessoas. Quando a gente fala em pessoas, quem são as pessoas que fazem parte da universidade? Então, a gente tem, obviamente, os alunos, mas só de pensar em alunos a gente já tem diversos grupos. Então, a gente tem desde alunos de graduação, alunos de pós-graduação, né? Mestrado, doutorado, pós-doutorado, pessoas que são envolvidas com pesquisa. Mas a gente pode ter, por exemplo, alunos do ensino médio que participam de algum projeto de extensão dentro da universidade, alunos de intercâmbio, convidados e diversos outros grupos só pensando em alunos. Mas a gente também tem os professores convidados, professores residentes, professores substitutos, também um grupo muito grande de professores, funcionários, e aí a gente inclui tanto os funcionários que são concursados, né, que no caso das universidades públicas, mas também os funcionários terceirizados, pessoas que estão relacionadas com a administração, né, do campus, da universidade, pesquisadores, prestadores de serviços, técnicos. E a gente pode até ampliar um pouco para as pessoas que estão relacionadas com essas pessoas que têm relação direta com a universidade. Então, a gente pode pensar em pessoas indiretamente afetadas pela universidade. No caso, por exemplo, os familiares, né, dos professores e dos alunos, né, esposa, marido, namorada, filhos, pais, avós. Por exemplo, no caso de um aluno, quando ele vai para a universidade, os seus pais são diretamente afetados por isso, porque em muitos casos eles têm que sustentar os filhos, então a universidade gera uma despesa maior. Ou não, né? Ou pode ser o contrário, a universidade acaba, quando ela oferece bolsa, uma estrutura de qualidade para os seus alunos, os pais não precisam se preocupar mais com as despesas dos filhos. Então, só para a gente pensar um pouco. Mas também a própria cidade, o bairro onde as universidades estão, né? Então, tanto positivamente quanto negativamente, essas pessoas também são afetadas pela universidade. Mas não são só as pessoas, temos também lugares, né? A universidade inclui vários espaços distintos. Vou dar alguns exemplos aqui, né? Então, a gente tem, em primeiro lugar, a sala de aula, que é o mais óbvio, mas a gente também tem os laboratórios, tem os restaurantes universitários, bibliotecas, os escritórios, espaços administrativos, a gente tem área verde, dependendo da universidade, lanchonete, centros acadêmicos, espaços culturais, até banheiros, né? Então, a universidade engloba muitos espaços distintos, com usos diversos, mas que estão inclusos, né, dentro desse grande espaço, grande universo que é a universidade. Além disso, a gente tem as atividades que se fazem lá dentro. Então, a mais óbvia a gente pensa na aula, mas tem pesquisa, tem refeição, tem os estudos, as conversas, as interações, os relacionamentos, as festas, muitas outras coisas. As atividades de extensão também, né, que acontecem, relacionadas à comunidade, relacionadas aos familiares, sei lá, talvez as outras escolas, outras universidades, outros países, né, grupos de pesquisas que envolvem diversos atores. Então,
muitas atividades dos mais diversos tipos. E, finalmente, a universidade tem problemas. Não só problemas acadêmicos, né, no caso, mas problemas estruturais também, problemas pessoais, problemas sociais. Alguns exemplos que as universidades, especialmente as universidades brasileiras, nos dias de hoje enfrentam, né, é a questão da saúde mental, principalmente dos alunos, né, alunos que muitas vezes sofrem com uma carga imensa de pressão para produzir, para tirar boas notas, para sobreviver financeiramente. E tudo isso afeta muito a saúde mental. Então, muitos casos de depressão, de crise de ansiedade, até de suicídio também. Então, esse é um dos problemas que tem na universidade hoje. Mas tem problemas de financiamento, algumas discrepâncias nos salários, né? Então, funcionários e até professores que ganham muito pouco e outros que ganham muito, acima do teto até. E muita gente desassistida, muita gente que talvez se aproveita de algumas coisas que a universidade pode oferecer. A gente tem problemas de infraestrutura, então universidades que não oferecem moradia ou moradia que não é adequada, não oferece restaurante universitário. Isso eu estou falando principalmente em universidades públicas, né? Mas as universidades privadas também têm vários outros problemas. Então, por exemplo, questão alimentar, né? Às vezes alunos de baixa renda que conseguem bolsa não tem lugar para comer ou não tem lugares com preço acessível para poder comer. Às vezes vão fazer suas refeições na universidade privada e não conseguem. Aí, questão de laboratório, presença ou não de insumos, salas de aula com condições adequadas, mesas, cadeiras, ar-condicionado, lousa, projetor, tudo isso são problemas que muitas universidades enfrentam. Mas tem mais coisa, a questão da insegurança, a questão outras questões mais de aspectos sociais, né? Problema de racismo, problema da desigualdade, problema de opressão, tanto na relação professor-aluno, como até de aluno com outro aluno, questão de assédio. Então, tudo isso são problemas, né, que às vezes a gente não para pensar e esquece, mas tudo isso está relacionado com a universidade, tudo isso acontece, existe dentro da universidade. Então, quando a gente pensa em engajamento com a universidade, a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso: o que é a universidade? O que está incluso aí? E lembrar que o nosso chamado é para se envolver com isso, né? Não só com a nossa ideia de universidade, ou não só com um pequeno aspecto da universidade. E da onde que vem essa ideia, né? Pensando um pouco biblicamente aí. Para qual desses elementos, né, dos quais eu citei agora, será que Jesus Cristo nos envia a servir? Eu gosto muito do texto bíblico que está lá em Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 20, principalmente, que Paulo, ele faz uma bela declaração, né? Alguns comentaristas dizem até que ele está citando um cântico da época, mas ele fala coisas belíssimas assim sobre Jesus, né? E reparem aí no destaque para essas palavras toda, tudo, né? Quanto que elas se repetem aí. Eu vou ler. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E aí eu pergunto para vocês de novo, né? Para qual dessas coisas Jesus Cristo nos envia a servir? Esse texto nos lembra que tudo tem a ver com Jesus Cristo. Não há nada no nosso mundo que, de alguma maneira, a soberania, a supremacia de Cristo, a sua intenção na criação não estejam relacionadas, não estejam conectadas.
E por isso nós cristãos não podemos simplesmente abandonar algumas dessas coisas, deixar elas para o lado ou achar que elas não são área do nosso interesse. Mas acontece, e uma coisa que é muito evidente, é que essas coisas, apesar de elas estarem conectadas de alguma maneira a Jesus, elas não representam bem a Jesus Cristo, elas não apontam diretamente para Ele, né? E isso se deve ao fato do nosso mundo ser um mundo caído, ser um mundo onde o pecado simplesmente trabalha para corromper essa relação das coisas com Jesus Cristo. E eu gosto muito, queria destacar aqui, né, essa frase aqui, essa seção, né, que diz que reconciliar-se consigo todas as coisas, né? Então, a ideia de reconciliação, ela sugere que tem algo que não tá legal, algo que não está funcionando bem, algo que não está conciliado, né? E isso é o que acontece quando o pecado entra no mundo. Mas percebam que Jesus não simplesmente apaga todas as coisas e começa um novo mundo. Não, a ideia é reconciliação. A ideia é que tudo que existe, o pecado seja extirpado dessas coisas, as coisas sejam purificadas e Cristo torne essas coisas novamente reconciliadas consigo, traga paz, né? E Ele faz isso através do seu sangue derramado na cruz. Então, eu queria lembrar isso para dizer que essas ideias de engajamento com a universidade não partem de na verdade, uma visão nova ou inovadora, né, sobre o que acontece no mundo e o que acontece na universidade, mas esse é o chamado de Jesus para todos os cristãos, né, atuarem na reconciliação de todas as coisas, e isso inclui todas as coisas dentro da universidade. Bom, e aí eu queria rapidamente comentar a resolução que a IFES tem sobre engajamento com a universidade, que resume um pouco tudo isso que a gente conversou, né? Qual que é o nosso chamado. Então, nós somos chamados, né, a nossa missão, a nossa atuação, ela deve envolver estudantes de graduação e de pós-graduação, né? Não é um nem outro, mas são os dois. Professores e pesquisadores, assim como administradores do campus e funcionários. Incluir tudo o que a universidade faz, sua pesquisa, o ensino, a formação para o pensamento crítico, busca pela verdade e também a procura de respostas para as mais difíceis e controversas questões teóricas e práticas na vida acadêmica e na vida da sociedade. Fácil, né? Não é muito fácil não, eu sei. Eu reconheço que esse é um desafio enorme, né? Como se os nossos desafios já não fossem poucos, né, de ser uma missão cristã dentro da universidade, ainda mais agora em tempos de pandemia, a gente ainda precisa alcançar coisas para as quais a gente muitas vezes não estava se atentando, né, e isso amplia o nosso desafio, mas eu acho que deixa o nosso desafio ainda mais atraente, assim, né, pelo menos para mim, eu gosto de olhar para isso, olhar para como o nosso Deus é grandioso, maravilhoso, como a atuação dele em Cristo Jesus, a redenção que ele traz é muito maior do que muitas vezes a gente tenta limitar. Então, eu quero não te desencorajar, né? Muito pelo contrário, eu quero que você se sinta desafiado a participar disso, que você se sinta encorajado a olhar para a universidade e ver tudo o que acontece nela como parte do nosso chamado para atuar como embaixadores do reino de Deus, como pessoas que servem a Deus e que trabalham pela redenção, né? Nós cremos num Jesus que é muito maior do que os nossos planos, do que aquilo que a gente pensa que é um problema, e é muito maior também que as soluções que a gente tenta dar para esses problemas. Mas a pergunta, né, que talvez você deve estar se fazendo agora é como que a gente faz isso? Como que a gente sai dessa nossa atuação, às vezes um pouco menor, para incorporar todos esses desafios. E eu não vou dar todas as respostas para isso, mas eu quero apontar para alguns possíveis caminhos. O Terence Halliday, que é uma das referências, ele faz uma sugestão que eu achei bem interessante. Ele usa meio que uma metáfora,
que é do banquinho, né? Então ele diz que o Ministério Universitário funciona como um banquinho, tem 4 pés. E aí a gente precisa, de alguma maneira, trabalhar nesses 4 pés, assim, né? Nesses 4 modelos. Eles devem funcionar simultaneamente, né? Porque o que acontece se a gente não faz isso, né? Se acontece com um banquinho de 4 pés, se a gente tirar um pé, o banco fica meio torto, o banco pode cair, né? Então não serve para nada. Então a ideia é que a gente trabalhe com esses 4 modelos, a gente invista parte do nosso tempo, os nossos recursos, né, nesses 4 modelos de ministério. Então eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, né, e eu vou focar principalmente no dialógico, né, que é o que tem mais a ver com essa questão e é talvez o que a gente menos faça hoje na BUB, né, mas todos eles, mais uma vez, são importantes e essenciais. E aí para isso eu quero usar um pouco esse diagrama também, que eu peguei, isso foi mais do vídeo do Ramachandra. A ideia é que nós temos esses dois universos, né? A igreja e a universidade. E aqui quando a gente pensa em igreja e universidade, eu não quero que vocês pensem simplesmente em espaços, né? Mas em mundos, né? Que incorporam o pensamento, as pessoas, muitas vezes também os espaços, né? Mas a forma de raciocinar, as lógicas, as leituras, as produções, né? Tudo que se faz. Então, pensar nessas bolas aí, nesse diagrama, como algo além do espaço, né? Então, a gente tem, de um lado, a igreja e de um lado a universidade. E aí o que acontece, né? Como é que funciona o modelo pietista, né? Qual que é a ideia desse modelo? Então a gente tem a ABU, né, no caso, por exemplo, né, um ministério de estudantes que fazem parte da universidade, mas que, acima de tudo, são cristãos que fazem parte de uma igreja, né? E aí eles se juntam, esses cristãos se conhecem, formam um grupo e aí esse grupo faz as suas atividades como parte da ABU, né? E aí o que acontece? Basicamente, o modelo pietista envolve aquelas atividades que não importa se você faz aquilo dentro da igreja ou dentro da universidade, são as mesmas atividades. E aí a gente fala de estudos bíblicos, reunião de oração, né, debates sobre assuntos da Bíblia, conversas, até oficinas, né, determinados temas e tal. Então não importa se você está fazendo isso dentro do campus ou se você está fazendo isso dentro, sei lá, de um espaço de igreja. Numa lanchonete, na casa de alguém. A questão é que as atividades desse modelo são basicamente atividades que dizem respeito ao universo da igreja. Então, coisas que uma pessoa que frequenta uma igreja se sentiria totalmente à vontade para fazer, né, que estão já, de certa maneira, acostumados, inteirados. Então, esse é o modelo pietista, né? Então, o que tem de bom aqui, né? O que é de positivo nesse modelo, né? Primeiro que ele é essencial para fortalecer os cristãos, então a gente precisa disso, a gente precisa de estudo da Bíblia, a gente precisa de orar juntos, a gente precisa ter um grupo de comunhão no qual a gente pode desabafar, que a gente pode conversar e tudo mais. Um espaço para a gente aprofundar o nosso conhecimento da Bíblia, né? Para a gente conhecer mais e fazer os nossos estudos bíblicos indutivos e tantas outras coisas. E tudo isso é importante. A gente precisa também dessa coisa de grupo, né? De pessoas para caminhar junto, para fazer as iniciativas juntos e tudo mais. Então, esse modelo pietista, ele é importante para isso, né? Ele é importante para formar essa ideia de que nós somos uma missão que forma uma comunidade de discípulos. Isso está lá na nossa visão, né? Mas ele não pode ser o nosso único modelo de missão. Por quê? Primeiro, porque ele vai alcançar somente os estudantes que já são cristãos. Então, o estudante que não é cristão fica excluído. Segundo, porque muitas vezes ele não engaja a mente, né, dos cristãos. Então, não que a Bíblia e esse modelo não engaje a mente no sentido, né, da nossa razão e tudo mais, mas a mente no sentido daquilo que nós estamos estudando na universidade, por exemplo. Então, você que é um estudante de medicina, um estudante de engenharia, um estudante de pedagogia, psicologia,
você tem questões, né? Você tem dúvidas, você tem problemas, discussões que surgem nas suas aulas, nas suas leituras, né? E que você precisa de alguma maneira responder a isso, né? Questões que dizem respeito à sua fé, muitas vezes, né? Questões que os seus colegas fazem para você. E muitas vezes esse modelo pietista, ele não ajuda a responder essas questões. Ele não está atento às questões que surgem nesse sentido, né? Então, por isso, ele acaba não engajando as suas mentes. Mas um outro aspecto, e esse talvez seja o mais difícil desse modelo, né, é que ele fica muito restrito também àquilo que a gente conversou sobre o que faz parte da universidade. Então, professores muitas vezes ficam de fora. A pesquisa, nem se fala, né? Espaços não são alcançados. Funcionários, né, administradores do campus, grandes debates da universidade, expressões culturais, tudo isso fica praticamente se torna irrelevante dentro desse modelo, né? Então, mais uma vez, né, voltando ao que a gente conversou antes, é um banquinho, né, de 4 pernas e o modelo pietista é importante, mas ele não pode ser tudo. Na BUB, a gente, graças a Deus, tem isso como... Acho que não é um problema, pelo menos para a maioria dos grupos, né? Então, acho que é o nosso forte, assim, vamos dizer. A gente faz isso muito bem, né? Graças a Deus. Mas a gente precisa seguir adiante com esse desafio de se engajar com toda a universidade. E agora eu quero ir para o modelo evangelístico. Ele é bem parecido, né, com o modelo pietista, então ele basicamente envolve as mesmas pessoas do grupo de ABU, atividades são semelhantes, mas aqui tem um esforço maior para ampliar esse grupo, né? A ideia é, de alguma maneira, alcançar mais pessoas, né? Então, para isso, muitas vezes, a gente acaba incorporando algumas atividades que não são essencialmente as atividades que a gente faria na igreja, né? Que estão um pouco mais relacionadas com o ambiente universitário e tudo mais. Mas, basicamente, elas têm, em sua grande maioria, as pessoas que estão envolvidas são as pessoas da ABU, são cristãos, né? Então, grande parte das iniciativas evangelísticas são, de alguma maneira, feitas por estudantes. Então, você vai numa palestra evangelística, num evento evangelístico, quase sempre, né, a maioria dos estudantes, das pessoas que estão lá, aliás, a maioria das pessoas são estudantes, né, então a gente dificilmente tem professores, por exemplo, pesquisadores, e também tem pouquíssimos cristãos, né, que participam e que estão lá, né. Mas é um esforço além, assim, né, então a gente tem mais pessoas incluídas, a gente tem uma preocupação de alcançar mais pessoas, né, de ir um pouco além, né. E o que tem de bom nisso, né? Então a gente está cumprindo a grande comissão, né, de anunciar o evangelho e sair pelo mundo, né, fazendo discípulos de Jesus Cristo. A gente celebra o poder de Deus na vida das pessoas, a gente está, de alguma maneira... isso também é muito encorajador para os cristãos, né? Então, é muito legal ver como que grupos de ABU são afetados, né, positivamente quando o testemunho deles alcança outras pessoas que aceitam a Cristo, né, como Senhor e Salvador. E também esse modelo, ele, de certa maneira, ele aumenta, né, a representatividade dos cristãos dentro do campus, e isso é muito positivo, né? A gente tem mais pessoas se envolvendo com isso, se identificando com Cristo, e aí possivelmente essas pessoas vão conseguir ter um alcance maior. Mas o que tem de negativo nisso, né? Em geral, como eu já falei, são apenas estudantes, então não envolve professores, não envolve pesquisadores, não envolve funcionários, administradores, não envolve aquilo que se estuda, né? Continua tendo um alcance da mente um pouco superficial. E, né, os grandes debates da universidade, as grandes pesquisas, os grandes problemas, né, as grandes crises acabam ficando um pouco de lado, né? Então, por exemplo, o que esse modelo
evangelístico tem a dizer num contexto como o nosso, de questão, né, de quarentena, de pandemia, onde muitos estudantes estão sem saber o que vai acontecer. Aliás, acho que todos os estudantes, né, estão sem saber quando que voltam às aulas, quando que a situação vai se normalizar, quando eles vão se formar, quando vão ter bolsa de novo, quando vão ter várias outras coisas que são necessárias, né? E aí, muitas vezes esse modelo não tem resposta para oferecer, ou tem respostas muito simplistas, né? E tem uma coisa que o Terence Halliday fala que é muito interessante, apesar de ser um pouco polêmica, mas que eu acho válida a gente pensar, é que a gente gosta muito de pensar nessa questão de quanto que a gente aumenta, né? Quantos estudantes são alcançados por esse modelo. Mas a gente deixa de pensar, muitas vezes, em quantos estudantes a gente perde, né? Você que está na universidade, né, que conhece esse universo, deve saber de muitas histórias de estudantes que abandonaram a fé no período da universidade. E por que isso aconteceu? E matematicamente, o Terence Halliday vai dizer que, se a gente for fazer uma conta, né, pelo menos no contexto dele, e eu acredito que no contexto brasileiro não vai ser muito diferente, a quantidade de estudantes que abandonam a fé no período da universidade é muito maior do que a quantidade de estudantes que chegam até a fé, né, que conhecem a Cristo e que entram num relacionamento com Ele. E isso não significa que a gente não deve ter esse modelo, que a gente não deve evangelizar através dos nossos grupos, né? Que isso deve ser algo secundário, nada disso. Mas, se a gente for pensar só matematicamente, esse é um esforço que não vai dar muitos resultados, vai ser como enxugar gelo. A gente precisa ir além disso. A gente precisa fazer alguma coisa, não só para que novas pessoas venham a Cristo, mas para que aquelas que já conhecem a Cristo não abandonem a sua fé. E aí uma das questões que ele vai colocar é que isso está diretamente relacionado com o fato de a gente não alcançar as mentes das pessoas. A gente não alcançar aquilo que elas estudam. Elas conhecem uma fé que muitas vezes fica restrita simplesmente ao seu final de semana, ao seu domingo. E aí quando ela chega na universidade, aquela fé não tem mais respostas interessantes para oferecer. E aí a gente acaba perdendo essas pessoas. Então, é uma questão a se pensar, né? Se a gente deve se conformar em parar por aí, ou a gente deve avançar no nosso desafio de engajar com a universidade. Bom, vamos seguir, tentar ir um pouco mais rápido. A gente tem o próximo modelo, é o que a gente chama de modelo apologético. E como é que funciona esse modelo apologético, né? Então, ele parte de um pressuposto que a gente tem uma relação, né, uma intersecção, vamos dizer assim, entre a igreja e a universidade. A ideia de que nós vivemos em um mundo, né, em que o que a universidade faz e o que a igreja faz, né, nem sempre são coisas totalmente desconectadas. Então, dentro da universidade, existem muitas perguntas que são feitas que a igreja tem boas respostas para dar, ou pelo menos tem boas discussões, né, para fazer. E também a igreja, né, perguntas que a igreja faz, a universidade tem muitas coisas interessantes para perguntar, para dar alguns inputs, né, para desenvolver essas discussões. Então a gente parte desse pressuposto de que há uma intersecção, de que não são mundos totalmente separados. E aí, partindo disso, né, o que a gente faz no modelo apologético? Então, a primeira coisa, a gente encoraja os estudantes não só a ficarem restritos ao seu grupo de ABU, mas a se envolverem, né, com outros espaços dentro da universidade. Então, por exemplo, a gente fala para os estudantes, quando vocês puderem, né, participem de um grupo de pesquisa, por exemplo, né? Quando vocês puderem, participem de um coletivo cultural dentro da universidade. Se envolvam com um grupo de extensão que oferece algum apoio à comunidade, né? Então, os estudantes da ABU, eles não abrem mão do seu grupo, né, do seu contato com outros cristãos, mas eles são chamados a se inserir em outros espaços dentro da universidade, né? Espaços
que teoricamente, né, não são espaços cristãos, né, mas ao qual, como a gente falou, a gente é chamado também para se envolver. E aí eles vão lá, né, de cara aberta, de coração aberto, para ouvir o que as pessoas estão dizendo, ouvir as discussões que estão sendo feitas, né? E aí, né, a partir disso vão surgir perguntas, vão surgir questionamentos, vão surgir, né, dúvidas, né, para esses estudantes. E aí o que ele faz com isso, né? E aí o modelo apologético vai encorajar esses estudantes a trazerem essas perguntas para essa zona cinzenta, né? E aí aqui, no caso, estão inseridos os obreiros da ABU, os assessores auxiliares, a literatura que é produzida no contexto da ABU, né, os eventos de formação e tudo mais, né, para que dentro desse espaço, vamos dizer assim, um espaço seguro, essas dúvidas sejam discutidas, né, esses problemas sejam trazidos, essas coisas sejam estudadas, aprofundadas, e aí o estudante possa retornar de novo para esse seu contexto, esse seu grupo, vamos dizer assim, com as respostas às perguntas que foram levantadas, né? Então, é uma perspectiva um pouco diferente, né? A gente já vai para um lugar onde a gente é, muitas vezes, a minoria, onde a gente não tem respostas prontas, a gente se arrisca mais, né? Mas os resultados são muito, muito legais, assim, né? O que se produz a partir disso é muito interessante, assim. E aí, o que tem, né, se a gente fosse pensar em pontos positivos e negativos aqui, como eu estou fazendo com as outras questões, que a gente pode falar um pouco. Então, tem a questão de fortalecer a fé dos estudantes, né? Tem a questão também de exercitar a ideia de a gente ouvir um pouco mais do que só ficar falando. Então, muitas vezes a gente tem essa tendência, como cristãos, como abeuenses, de querer sempre propor as discussões, de querer sempre dizer o que as pessoas têm que conversar, né? E aqui o desafio é diferente, né? A ideia é a gente ouvir primeiro. As pessoas vão nos dizer quais são as questões e aí a gente vai ouvir, né? Vai dar um tempo, né? Inspirar essas perguntas, né? Interiorizar essas perguntas e aí vai procurar as respostas, né? Então isso tudo acho que é muito positivo, assim. Isso é muito importante. Mas tem um lado negativo, né? Não negativo, mas tem algumas falhas ainda, algumas coisas que esse modelo não é perfeito, vamos assim dizer, né? Uma questão é que ele restringe um pouco, aliás, ele mantém algumas restrições, né? Daquilo que a gente está falando, então ele continua não envolvendo todo mundo, o alcance amplia, né? Mas muitas vezes muitos espaços e discussões da universidade ainda não são atingidas. Um outro problema é que pode se tornar uma perspectiva um pouco arrogante, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em apologética, né, em defesa da fé, porque a gente não precisa abrir mão daquilo que a gente crê, a gente não precisa fingir que a gente não acredita ou fingir que nós não acreditamos que aquela verdade é a verdade. Mas existem maneiras de falar e de expressar isso. E a gente muitas vezes não toma muito cuidado com isso e a gente não só tem uma postura arrogante, né, na maneira de falar, mas o nosso coração se torna arrogante. E isso é um perigo sério que compromete muito o nosso exercício de se engajar com a universidade. E uma outra questão que acaba acontecendo também, muitas vezes no modelo apologético, é que apesar de ele se inserir um pouco mais dentro da universidade, ele dificilmente alcança as questões centrais ou mais, assim, vamos dizer assim, o estado da arte daquilo que está sendo discutido dentro da universidade. Então, as grandes pesquisas, né, os laboratórios de ponta, os grandes acadêmicos, isso muitas vezes acaba não surgindo, né? O modelo apologético ele acaba se focando em debates que tangenciam de alguma maneira a fé cristã. Então, o que surge aqui muitas vezes é, por exemplo, questões como a Bíblia é confiável ou não, como que os cristãos lidam com a questão da homoafetividade, né?
qual é a relação dos cristãos, como que os cristãos explicam o sofrimento, a desigualdade social e tudo mais, né? Então são debates importantíssimos, são coisas que nós precisamos estar atentos, que nós precisamos de alguma maneira ouvir o que a universidade tem a dizer, ouvir o que a universidade está perguntando, refletir sobre isso, né? Fazer perguntas, aprofundar os nossos debates. Mas se a gente parar só nisso, a gente ainda vai estar longe de alcançar muitos aspectos da discussão que a universidade está fazendo, de coisas que elas estão perguntando, né? Então, é por isso que a gente não pode parar por aqui. E aí a gente vai então para o nosso último modelo, nosso último pezinho do banquinho, que é o que eu chamo de... Aliás, que eu chamo não, né? Que essas referências que eu citei chamam de modelo dialógico. Então, ele começa bem parecido. A gente parte do mesmo pressuposto, igreja, universidade, como universos que são relacionados, que se tangenciam. Mas a ideia agora é dar contribuições dentro do próprio universo da universidade. Então, a gente não quer aqui simplesmente dar respostas cristãs para os problemas que a universidade levanta ou responder às ameaças que ela possa fazer à fé cristã, mas através de cristãos que estão envolvidos dentro da universidade, contribuir para que a universidade cumpra o seu papel. O seu papel de desenvolvedora do conhecimento, de contribuição para o avanço da sociedade, para o desenvolvimento da sociedade, para uma sociedade mais igualitária, mais justa. No caso agora, né, a universidade tem um papel muito sério na questão de como lidar com uma pandemia, como encontrar a cura, a vacina, quais são os métodos para que a pandemia não seja tão séria, como desenvolver equipamentos hospitalares e tudo mais. Então, tudo isso são coisas que fazem parte agora vamos dizer assim, questões de ponta da universidade que estão sendo discutidas assim profundamente por muitas pessoas, com muitos recursos e muitos investimentos. E a ideia do modelo dialógico é que os cristãos simplesmente façam parte dessas discussões. Que os cristãos se envolvam dentro de grupos de pesquisas, de comunidade de professores, de coletivos artísticos, não como simplesmente para ir lá ver as perguntas que as pessoas estão fazendo e aí dar uma resposta cristã, né, para isso, mas para contribuir com aquilo. E isso muitas vezes vai ter, vamos dizer assim, um tom, né, uma nota cristã naquilo que ele fala, mas muitas vezes não, né? Muitas vezes o espírito cristão, a ética cristã, né, o senhorio de Cristo, né, na vida do cristão vai estar tão implícito dentro dele que sem as pessoas perceberem, ele vai dar contribuições a partir disso nesses contextos, né? Então, o chamado é para que a gente desenvolva os cristãos, para que eles sejam pessoas que fazem as melhores pesquisas, que sejam os melhores professores, os melhores artistas, né, os melhores funcionários dentro da universidade. E aí, dentro desses espaços, eles deem as suas contribuições, né? Então, que a gente pode, né, tentando aprofundar um pouco mais, né, desse modelo aqui, né, que a gente pode dizer? Acho que a ideia principal é que a gente tem que partir do reconhecimento de que Cristo está na universidade, de que Cristo se interessa pela universidade, né? Que ela não foi abandonada por Jesus Cristo, né? E que Cristo não está preocupado só com a conversão das pessoas, né? Com que as pessoas se tornem cristãs, mas ele está preocupado com a redenção de todas as coisas dentro da universidade. E nós, cristãos, temos condições de contribuir com isso, ainda que a gente não faça isso através de uma linguagem cristã ou de ações, né, necessariamente evangelizadoras ou cristianizadas. Mas a gente tem contribuições a dar.
Para explicar melhor, né, eu acho que vale a pena a gente ver alguns pressupostos, alguns princípios, né, e aí eu já estou indo para o final, que são questões que ajudam a gente a pensar nisso, assim, né, alguns pressupostos. Então, primeiro, lembrar da ideia de graça comum, né, o que é graça comum? Então, vou citar aqui mais uma vez o Ramachandra, e o Ramachandra cita João Calvino. Ele diz: os cristãos recebem as disciplinas acadêmicas como presentes de Deus para a humanidade, expressões da graça comum. Se cremos que o Espírito de Deus é a única fonte de verdade, escreveu João Calvino nas suas Institutas, não vamos rejeitar nem desprezar a verdade, não importa onde ela seja revelada, para que não ofendamos o Espírito de Deus. Então, busque a verdade, né? Estudantes cristãos têm que buscar a verdade, não importa onde ela esteja, não importa o que o grupo de pesquisa está dizendo, não importa. Se aquilo é verdadeiro, a gente tem que trabalhar por aquilo, né? A gente tem que buscar a verdade. E se a gente encontrar ela, se a gente encontrar boas pesquisas, se a gente encontrar bons métodos de ensino, né? Se a gente encontrar bons equipamentos novos, né? Se a gente encontrar relações mais justas dentro da universidade, se a gente encontrar formas de resolver os problemas de maneira mais plena, isso é servir a Deus. Isso é, na verdade, possibilitado pela graça comum de Deus, né? Então, não importa se você é cristão ou não, né? Mas aqui a gente está falando da contribuição dos cristãos, a gente precisa contribuir com isso, né? Então, acho que esse é um princípio que a gente precisa se lembrar, né? E isso faz parte, não é uma coisa nova da BU, mas é um princípio da reforma e que a gente muitas vezes se esquece, né? Mas tem mais, né? Tem mais coisas. A questão do senhorio de Cristo também, né? Que está um pouco implícita aí na questão da graça comum, né? Mas vai além disso. Então, a gente, né, o Ramachandra vai dizer, as boas novas da irrupção do reino de Deus em Jesus para curar, renovar e recriar. Seu mundo quebrado são muito maiores que uma mensagem de salvação individual. Então, Deus, através de Jesus, né, ele quer curar, renovar e recriar tudo no mundo, né? Não só a nossa vida, ele não está preocupado só com a nossa salvação individual. E aí muitas vezes, né, a gente fica focando nessa ideia de nascer de novo, que Cristo morreu pelos meus pecados, que eu tenho que ir para o céu e tudo mais, que faz parte da mensagem cristã, mas quando a gente foca só nisso, a gente deixa de falar de tantas outras coisas, né? E os estudantes acabam perdendo, né, como a sua fé tem contribuições a dar para os seus estudos acadêmicos, para o seu envolvimento social, para as suas atitudes políticas, para o seu comportamento econômico. Tudo isso tem a ver com o evangelho também. E a gente acaba esquecendo disso e virando um ministério de jovens, né? E essa é uma questão importante que a gente precisa pensar. Jesus Cristo é Senhor sobre todas essas coisas, sobre todos esses problemas. A universidade como um todo, o seu contexto social, intelectual e político não podem ser tratados como secundários, porque Jesus se importa com isso. E finalmente tem a questão da redenção final. Pessoal, a Jéssica comentou aqui no chat, eu acho que vale a pena lembrar que vocês podem fazer perguntas, a gente já está quase acabando, então acho que é uma boa hora se alguém tiver perguntas. Eu não vou ler, né? Vou tentar um pouco mais rápido, mas lembrar da redenção final, né? Que está lá principalmente em Apocalipse. A gente lembrar que todas as coisas vão ser reconciliadas, né? João lá fala que ele viu novos céus e nova terra e tudo se fez novo, né? E aí no capítulo 22 é muito interessante que ele fala que a glória das nações são trazidas para a Nova Jerusalém que desce dos céus. E a ideia que dá é que as coisas boas que a gente produziu aqui, as coisas verdadeiras que a gente produz, elas não vão ser simplesmente queimadas no fogo, no mármore do inferno. Não. Elas vão ser, obviamente, purificadas, mas vão ser colocadas diante de Deus para glorificar Ele. Vão ser glória, né, para Deus. E aí eu gosto de pensar e falar para os estudantes, né? Imagina só o seu TCC, o seu relatório de pesquisa, né? Sendo tirado todos os erros, as imperfeições, né? Os problemas lá que está inadequado com a ABNT, as falhas na pesquisa.
E aí ele purificado e trazido diante de Deus para glorificar a Deus, né? Deus sendo glorificado através daquilo que você produziu dentro da universidade, né? Isso eu acho que é maravilhoso, isso enche a gente de desejo de fazer isso com mais vontade, com mais dedicação, com mais confiança na graça de Deus, né? Então, acho que a gente tem que lembrar disso para que a gente tenha renovado o nosso engajamento com a universidade, o nosso papel como missão estudantil, né? Nós não estamos na universidade simplesmente para ganhar o diploma, nem simplesmente para evangelizar pessoas, mas é muito mais do que isso, né? A gente tem uma contribuição muito importante para dar e que muitas vezes Deus tem planos que Ele precisa dos cristãos para que esses planos aconteçam e sejam cumpridos. E você pode estar pensando, né? Nossa, mas isso é muito arriscado, né? Isso é muito difícil, né? A gente não sabe como fazer isso. E realmente é muito difícil, é muito arriscado. É um desafio muito grande, né? Às vezes a gente vai fazer isso sem ter as respostas. E tá tudo bem, assim. Não tem problema, né? É bom não ter as respostas, é bom não saber exatamente por onde começar, porque isso nos faz confiar ainda mais na graça de Jesus. Isso nos faz confiar ainda mais no poder de Jesus. Essa última citação que tem aqui, né, nos lembra disso, né, que quando os nossos, às vezes os nossos esforços não alcançam, né, as pessoas no sentido que a gente espera, né, a gente não chega lá, a gente não converte as pessoas e tudo mais, né? E aí a gente fica um pouco decepcionado com isso. Mas isso não significa que a nossa missão não está sendo cumprida. E aí um ponto muito importante é que a gente não leva Cristo para a universidade. Cristo, na verdade, já está lá na universidade, né? Ele vai à nossa frente e nos guia até lá. Ele já está presente, mesmo que as pessoas não reconheçam isso. E o nosso papel não é levar Cristo para lá, né? Não é fazer esse esforço, mas é reconhecer onde é que Cristo está presente. Reconhecer onde que as pessoas não estão vendo Ele e aí ajudar que as pessoas consigam discernir a sua presença, né? E a gente faz isso como? Fazendo um bom trabalho, dando um bom testemunho, né? Fazendo boas pesquisas, atuando como acadêmicos de ponta, de qualidade, né? Que temem a Deus e que por isso fazem o seu trabalho bem feito, né? Agem com responsabilidade, com ética, né? Não se dobram a interesses puramente financeiros ou puramente para grandeza pessoal, para o orgulho, né? Mas que tentam contribuir para o bem comum da sociedade, né? Então, tantos outros princípios cristãos, né, que poderiam estar aí no nosso interesse. Bom, pessoal, eu passei bastante aqui do tempo, né? Então eu vou tentar responder um pouco. Algumas pessoas já fizeram algumas perguntas aqui. E aí a minha ideia é concluir até às 7 horas. E então se surgir mais alguma questão ou tal que vocês queiram, vocês podem ir falando e aí eu posso continuar comentando aqui mais um tempinho. Então o Lucas Ribeiro vou ler aqui. Caps, como podemos tomar como base os pontos apresentados em relação à presença dos abeuenses em outros grupos cristãos presentes na faculdade, como também outros grupos religiosos? Vamos ver se eu entendi aqui. Como podemos tomar como base os pontos apresentados em relação à presença dos abeuenses em outros grupos cristãos presentes na faculdade? Bom, eu acho que os abeuenses precisam ter relações com outros grupos, cristãos ou não, mas os cristãos sim, e aí de que forma, né? Acho que tem algumas formas umas justificativas para qual seria importante. Então, primeiro, porque quando você se envolve com outros grupos cristãos, você tem acesso a mais perguntas. Então, por exemplo, o grupo de ABU, em geral, a gente tem um alcance muito restrito. Nós não somos um grupo tão grande assim, né? Nós temos tradições religiosas e até mesmo evangélicas restritas, né? E aí, quando a gente vai para outros grupos, a gente consegue discernir algumas perguntas que o nosso grupo de ABU muitas vezes não consegue perceber. Óbvio que a gente não precisa abandonar a ABU, né? Para participar disso, né? Eu não quero que vocês abandonem a ABU, mas é bom você ter algum contato, ter
eventos juntos, né, participar de algumas reuniões e ver quais são as perguntas que as pessoas estão fazendo ali naqueles lugares. Tanto perguntas na questão, né, vamos dizer assim, no escopo teológico, mas também outros debates, né, que estão feitos, como eles estão se relacionando com a universidade e tudo mais, eles podem nos dar uma visão mais ampliada dessas questões, né, e aí isso é relevante. Mas acho que um outro ponto é que fazer parcerias com esses grupos também pode ser muito positivo para a gente ter um alcance maior. E aí, mais uma vez, né, não se restringir alcance no sentido simplesmente de ter um grupo que faz cultos maiores, estudos bíblicos maiores, ou nem que faz eventos evangelísticos maiores, mas um grupo que consegue positivamente influenciar a universidade com um alcance maior. Então, né, se você tem um outro grupo dentro da universidade, cristão, por exemplo, e lá tem estudantes envolvidos em projetos de pesquisa, né? E aí você junta com o grupo de ABU e aí vocês podem juntos discutir como é que vocês podem contribuir mais para esses grupos de pesquisa ou para desenvolver melhor as pesquisas, para melhorar alguma questão do campus. Então, por exemplo, o campus tem um problema muito sério de moradia, né? Alguma questão, algumas pessoas não têm acesso à moradia digna dentro do campus universitário e tá lá a universidade se compromete a isso, né? Diz que isso é uma coisa que ela garante para os estudantes. Então, quando você se junta com outros grupos, com mais pessoas, você tem a capacidade, né, de lutar por essa questão de maneira mais, com alcance maior, com mais força até, né? Então, acho que de maneira geral, tudo, assim, nesse sentido é válido, né? Então, lógico que as distinções ainda continuam, a ABU tem um modo de operar diferente, né? Tem alguns objetivos diferentes, mas eu não vejo problema em se aliar a outros grupos. Pelo contrário, né? Eu acho que isso, na maioria das vezes, é muito positivo. Não sei se eu respondi, Lucas, qualquer coisa você comenta aí. O Sebastião, ele fez uma pergunta aqui também, né? Qual referência literária você indicaria para cristãos que vivem na dicotomia sagrado-secular? Eu coloquei aqui, não sei se dá para ver na descrição do vídeo, né, mas eu coloquei aqui alguns livros que podem ajudar nessa discussão, né, na discussão, aliás, que envolve toda essa questão que a gente conversou, mas também essa questão que o Sebastião colocou aqui específica, né? Eu acho que o livro, para mim, mais relevante é o Ouço Espírito, Ouço Mundo, do John Stott, que eu coloquei aí. Mas acho que um ponto para a gente pensar nisso, né, é a questão de não tomar muito cuidado com essa distinção, né? Às vezes a gente se prende muito nisso, sagrado e secular, e isso às vezes acaba sendo um risco, né? Eu mostrei lá, até mostrar de novo aqui, né? Eu acho que o nosso desafio, o nosso chamado, né, muitas vezes, é discernir essa zona cinzenta aqui, né? De onde que a igreja e a universidade estão juntas, né? Quais são os espaços que essas coisas se misturam, né? Que a gente não consegue discernir o que é sagrado e o que é secular. E isso não é um problema, né? Porque Cristo é Senhor sobre tudo, né? Todas as coisas estão debaixo do senhorio de Cristo. Então, muitas vezes, fazer essa distinção é perder um pouco dessa visão grandiosa do senhorio de Cristo, né? Então, tem momentos que a gente vai ter uma contribuição cristã, definitivamente cristã, né? Especificamente cristã para dar, mas tem momentos que a gente não vai conseguir perceber até onde a nossa fé influencia aquilo que a gente está fazendo. Mas aquilo é verdadeiro, aquilo é real, aquilo é profundo, aquilo contribui, né, para o desenvolvimento. E nós precisamos crer que isso também vem da parte de Deus, é graça comum de Deus, né? Então acho que essa é uma maneira de pensar, pelo menos eu tenho pensado muito nesse sentido, assim, né? De não se preocupar muito com essa distinção, né? Mas tentar olhar, né, com um outro olhar, né, através do senhorio de Cristo, né, o que precisa de reconciliação aqui. E aí tanto a igreja, né, em muitos momentos, a igreja precisa de reconciliação com Jesus Cristo, né? Aquilo que a gente chama de sagrado precisa de reconciliação. E muitas vezes aquilo que a gente chama de secular, né,
de certa maneira, aponta para essa reconciliação muito melhor do que coisas na igreja, né? Então, acho que esse é um detalhe para a gente pensar. Tem mais uma pergunta aqui da Débora. Sempre que se fala dessas aproximações com grupos da universidade, a galera reage dizendo que são espaços formados por pessoas que não gostam de cristãos, cristianismo e coisa do tipo. Como um assessor auxiliar pode incentivar os estudantes a se engajarem e a ousarem? Boa pergunta. Eu não sei. Mas eu acho que esse é o desafio do assessor auxiliar, né? Muitas vezes a gente... Acho que a assessoria auxiliar tem um papel muito importante nessa questão do engajamento com a universidade. Por quê? Porque o assessor auxiliar, eu acho que ele tem que dar o exemplo nisso, né? Por isso que eu acho que a gente precisa hoje na BU de mais assessores auxiliares e até obreiros que tem esse engajamento com a universidade. E aqui eu estou fazendo um meia-culpa também, né? Porque eu me envolvi muito mais com a questão da formação teológica, né? Relacionamento com a igreja, né? E abandonei um pouco a universidade. E eu acho que isso é um problema, né? Para o meu ministério. A gente precisa de exemplos, a gente precisa de assessores auxiliares que estão fazendo doutorado, que estão fazendo mestrado, que estão envolvidos em grupos de pesquisa, que estão fazendo produção acadêmica, né? Que tem um diálogo aberto com esses grupos que muitas vezes rejeitam os cristãos, né? Então, acho que esse é a principal... acho que essa é a contribuição mais importante, assim, né? Então, que os nossos assessores auxiliares sejam pessoas que dão bom testemunho de engajamento, né? Que dão bom testemunho de produção acadêmica, de luta por justiça e igualdade dentro da universidade. Então, acho que isso é talvez a melhor contribuição nesse sentido, né? Mas é lógico que nem todo mundo tem chamado, vocação para isso, nem todo mundo tem condição para fazer isso. Então, né, não dá, mas eu acho que assim, lembrar disso, né, acho que isso é bom, né, dar essas orientações. Acho que uma coisa que é importante, pelo menos eu acho que quando eu era estudante, eu gostaria de ouvir de um assessor auxiliar, é que a gente não precisa... A gente não tem a responsabilidade de resolver todos os problemas da universidade e a gente não tem a responsabilidade de fazer todo mundo se converter, né? Acho que essas duas coisas são importantes quando a gente pensa em se engajar com a universidade, se engajar com esses grupos. Porque os cristãos, eles chegam nesses contextos achando assim, eu preciso converter todo mundo aqui e eu preciso resolver todos os problemas que as pessoas têm. E aí ele já cria um bloqueio, porque ele não vai conseguir fazer isso, né? E ele vai ser chato, né? E aí quando você não tem essa responsabilidade, quando você já chega com, né, o pé no chão, você acaba sendo uma pessoa mais legal. Simplesmente isso, né? Você acaba dando espaço para as pessoas falarem, você acaba dando espaço para as dúvidas entrarem dentro de você, né? Para as dúvidas, de alguma maneira, fazerem sentido para você, para os você leva as pessoas mais a sério, né? E aí você conquista um espaço dentro daquele grupo, né? E aí também quando você procura respostas, encontra respostas, aquele grupo vai te dar mais espaço para ser ouvido. Então eu acho que esse tipo de encorajamento, né, de tirar um pouco da carga dos estudantes, né, é bom. E aí depois, quando os estudantes tiverem as suas dúvidas e tudo mais, o assessor auxiliar ajudar o estudante a encontrar essas respostas e a ter uma postura humilde quando for apresentar isso dentro do contexto acadêmico. Bom, pessoal, já passou um pouco da hora. Eu quero, antes de encerrar, só dar algumas dicas de como que vocês podem continuar essa discussão. Então, basicamente, é falar do que está aí na descrição do vídeo, né, as referências que eu coloquei. Então, recomendar que vocês assistam esses 2 vídeos, que foi basicamente um resumo deles que eu falei aqui. Os vídeos estão em inglês, mas dá para pôr a legenda lá do YouTube e não é tão difícil, os vídeos não são muito longos, o primeiro tem 15 minutos, o outro tem 40 minutos. Mas tem outros materiais muito legais, aproveitando até que a Débora comentou aí,
Tem um portal da IFES que se chama Word and Word, não sei falar direito aqui, mas que ele é feito por esse pessoal que está envolvido com o engajamento na universidade. Então é uma série, tipo revistas assim, né? Tem vários artigos temáticos sobre assuntos que dizem respeito ao que está sendo discutido na universidade, né? A partir de pesquisadores, de pessoas cristãs, assim, né? E aí eu falei da Débora porque ela participou de uma das edições muito legal que fala sobre questão da violência contra a mulher, de assédio dentro do campus. Então é um material muito bom, né? Produzido por gente do mundo inteiro, inclusive brasileiros. Então eu recomendo que vocês leiam lá o material que tem lá. Daí tem alguns livros da Abreu Editora, eu restringi aqui os livros da Abreu Editora, mas tem de outras editoras também para vocês lerem, que eu acho que vale a pena. Falência dos Deuses, do Ramachandra, A Mensagem da Missão, também do Ramachandra. Cristo é o Senhor, do Dionísio Pape, e Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, do John Stott. Uma coisa que eu esqueci de falar também, um último detalhe aqui, no vídeo, principalmente esse do Terence Halliday, que é o segundo vídeo, tem muitos exemplos, né, de grupos no mundo inteiro que estão falando sobre isso, que estão fazendo isso, né? Então tem muitas iniciativas legais. A gente tem iniciativas no Brasil também, né? A Semana da Esperança, o Calourada também, que alguns grupos fazem, que tem a ver com essa questão de engajamento com a universidade. Então fiquem ligados e aí também vamos manter a interação aqui. Quem quiser comentar depois no vídeo, a gente pode continuar conversando. Muito obrigado para o pessoal que participou. Fiquem atentos aí, dia 6 de maio a gente vai ter outra oficina nesse formato de live, às 16 horas, sobre estudo bíblico indutivo. E vocês estão convidados. Valeu, pessoal. Se cuidem, fiquem em casa. E se Deus quiser, em breve a gente volta aí com as nossas atividades. Um abração. Deus abençoe.